Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Reinaldo Leite e esse é o terceiro episódio do Professor Câmera e Ação. Neste episódio eu vou falar sobre um projeto que fará grande diferença em suas aulas, que é a produção de podcasts. Pois bem, o que é um podcast? Podcast é um arquivo de som que pode ser gravado, contendo assuntos diversos e depois compartilhado em redes sociais ou publicado em sites. Eu particularmente gosto muito deste projeto para fazer com os alunos, porque basta que exista alguém com um smartphone em sala de aula para fazer. Ou seja, você usa a tecnologia que carrega no bolso, não depende da escola. A observação do professor durante a produção do podcast é importante, porque ele tem a oportunidade de mediar possíveis problemas de trabalho em equipe, que faz parte do desenvolvimento socioemocional. E outro ponto muito importante é a questão da inclusão. Alunos com TEA, que é o espectro autista, e TOD, o positivo desafiador, síndrome de Down, entre outros, é importante que eles se sintam acolhidos, sintam que realmente façam parte do grupo. E a produção de um podcast, que é um trabalho prático, fará a diferença para eles. Então vamos lá. O que eu preciso de equipamento? Um smartphone e um PC para edição do material. Que software que eu vou utilizar para editar? Existem centenas de opções. Eu, particularmente, uso o Sony Vegas porque ele funciona em qualquer máquina simples, com baixa capacidade de processamento, e você pode usar para editar vídeos também. E como eu monto a equipe? O ideal é que cada equipe tenha 3 alunos. Você pode até fazer com 5, pode fazer mais, vai depender muito da configuração da sua sala de aula. Então, um aluno faz a produção, né? A produção ela vai fazer a análise do tema com o grupo, vai fazer a pesquisa, entrará em contato com o entrevistado, caso haja, e irá procurar na escola um local para a gravação. Uma sala que seja longe da quadra, da rua, para que a gravação tenha boa qualidade. Aí um outro aluno para a locução. Como que deve ser essa locução? Normal, respirando tranquilo, sem falar depressa, com uma boa pronúncia. Não precisa ser um aluno com voz de radialista. Precisa ser uma voz com uma boa projeção, sem gírias de preferência. Falar normalmente. E um terceiro aluno que fará a edição. A edição nada mais é do que a montagem do que foi gravado, com inserção de vinhetas, trilhas, ajustes de níveis de áudio, voz da locução, voz do entrevistado, ajuste dos níveis da trilha sonora que eventualmente eles venham a colocar e correções de locução, que é bastante normal. Então você pode fazer grupos maiores, né? Mas saiba que apenas 2 alunos produzirão e os outros irão apenas observar. Normalmente é assim que funciona, né? Então, bom, sobre o tema. O tema fica em cargo do professor, que deverá aproveitar o conteúdo programático, né? Ou algum assunto relevante da mídia, alguma catástrofe, algum acidente, algum evento político, geopolítico, enfim. Aí fica, obviamente, a encargo do professor. E sobre o conteúdo do podcast? Eu acho que é importante que os alunos tenham em mente que o podcast ele deve ter começo, meio e fim. Começo, vinheta de abertura, breve apresentação do locutor e apresentação do tema, apresentação do entrevistado, caso tenha. E aí o meio terá o assunto discorrido conforme o planejado. E no final terá a conclusão do tema abordado. No finalzinho também você pode colocar uma vinheta de encerramento, e indicando onde estará qual será o próximo tema e quanto tempo deverá ter o podcast. Eu não gosto de podcasts longos. Eu já vi nas redes podcasts com 2 horas de duração. Então, para mim, é muito cansativo. Para os trabalhos escolares, eu penso que até 15 minutos sejam suficientes, que eu acho que é um tempo que é possível ter um conteúdo bacana. E como que você vai trabalhar a vinheta e trilha sonora para evitar problemas de direitos autorais? O YouTube possui trilhas sonoras livres, que você pode baixar e utilizar à vontade. Você vai utilizar sem problemas. E para fazer as vinhetas de entrada, de finalização, e eventualmente colocar algum tipo de efeito sonoro para ilustrar o podcast, os alunos poderão utilizar a criatividade conforme o tema escolhido. Se for uma série com episódios, eles poderão produzir outras vinhetas, utilizar outras trilhas. Você não precisa utilizar a mesma trilha. E na publicação do podcast, existe a opção do YouTube, que é gratuita. A turma pode criar um canal no YouTube, ou o professor pode criar um canal no YouTube,
Você pode colocar também pode ser num canal da escola do YouTube ou no próprio site. Aí vai depender das normas da escola, enfim. Eu não posso esquecer também de falar que o podcast, ele também tem a opção para que você trabalhe de forma interdisciplinar. Então, o professor de história, ele pode trabalhar junto com o professor de português, a professora de biologia pode entrar com um trabalho diferenciado junto com uma professora ou um professor de inglês, dependendo do nível da turma, eles podem fazer um podcast em inglês, mas tratando de temas de outras disciplinas. Então, as possibilidades, elas são inúmeras e elas devem ser aproveitadas, né? Outra coisa também que eu acho que é importante agora nesta nova onda de BNCC, Educação 4.0, e essa possibilidade de trabalhar com as tecnologias contemporâneas em sala de aula, produzindo áudio e vídeo, é a visibilidade que o professor tem agora de uma forma diferenciada, porque antes o professor, em tempos remotos, ele era aquela figura, aquele profissional que ia, dava aula e ia embora, e apenas o contato era feito com família, alunos e eventuais parentes e amigos, né? No máximo. Hoje eu vejo que o professor tem uma oportunidade de publicar esses trabalhos e mostrar que ele está realmente alinhado com as tecnologias, alinhado com a BNCC, e que isso venha trazer uma diferença no currículo dele. A publicação de um trabalho bem feito no LinkedIn, que é uma rede social mais profissional, e por que não também no Facebook, Instagram e etc., eu acho que isso vale muito a pena, porque são possibilidades que podem trazer oportunidades futuras em outras escolas, porque eu acredito que um gestor de uma instituição de ensino, ele queira ter no seu quadro de professores atualizados, professores proativos. Então eu acho que é uma oportunidade, sim, bem bacana. Bom, ficamos por aqui e aguardo vocês no próximo episódio de Professor, Câmera e Ação. Até lá!